O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles, e poucos dias depois o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou, sentiu compaixão, correu ao encontro e abraçou-o, o cobriu de beijos. O filho então disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei o novilho gordo e o matai. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo, e ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança, e então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu filho que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu está comigo, e tudo que é teu, é meu, é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos amigos internautas que nos acompanham pelas plataformas da Rede Santa Rita de Comunicações e Web Rádio Ativa Comunicações. Todos os anos, a nossa paróquia tem a alegria de, nas terças-feiras, celebrar esta Santa Eucaristia, que para muitos já se tornou a Santa Missa do Perdão. Por quê? Nós queremos, neste dia da Semana Santa, que para muitos às vezes faz dele um dia comum, mas transformá-lo num dia para começarmos a nos aprofundar em todo o mistério que nós estamos vivendo nesta semana. Nós precisamos entender que toda a paixão de Jesus Cristo, todo o seu sofrimento, a sua morte de cruz, a sua ressurreição, é tudo por causa do perdão. Ele se entregou
para que nós pudéssemos ser perdoados, para que os nossos pecados fossem pregados na cruz, fossem lavados com o seu sangue. É por isso que nesta liturgia nós lemos este evangelho e vamos fazer esta ponte, um link, também com o evangelho de hoje, porque tem muito a dizer. Mas quando nós falamos de perdão, o filho pródigo, ele vem como aquele símbolo maior, para nós podermos entender que o nosso Deus é um Deus que perdoa, independente daquilo que nós tenhamos feito, independente de termos esbanjados os dons que tenhamos, independente de termos virado as costas para Deus, mas Ele sempre está com os braços abertos. Deus sempre está na porta, olhando para a estrada, esperando que nós aparecemos. Tem uma antiga canção quando diz assim: nós somos caminheiros que marcham para o céu. Então, nós estamos caminhando, e caminhando justamente como o filho pródigo, ao encontro do Pai, ao encontro daquele que vai nos abraçar, ao encontro daquele que vai nos cobrir de beijo. Porque, como disse a primeira leitura, nesta profecia, ele já nos chamava pelo nome ainda no ventre de nossa mãe. Assim, ele, nessa prefiguração do Cristo, que é a luz das nações, o servo, e depois nós vamos continuar em Isaías, o servo que se torna o servo sofredor, essa figura daquele que se entrega. E se nós somos imitadores de Cristo, também somos chamados a sofrer por causa do reino de Deus. E dar glória a Deus, assim como o salmista disse, que a nossa boca anunciará o louvor de Deus. Mas quanto ao filho pródigo, meus irmãos, nós temos que perguntar, por que ele volta para o pai? Será que ele estava com saudade do pai? Será que ele estava com o desejo de mudança de vida? Será que ele tinha convertido o seu coração? É uma pergunta. Não. A palavra de Deus diz que ele voltou porque ele estava com fome. Ele voltou porque ele estava sujo. Ele voltou porque ele estava necessitando de apoio. Ele voltou porque nem a comida dos porcos o mundo lhe deu. Porque talvez se aquele patrão malvado tivesse deixado ele comer a comida dos porcos, ele não tinha voltado para a casa do pai. Então é a hora de nós pensarmos como cristão, que devemos voltar para a igreja. Será que é porque nós estamos com saudade de Deus? Ou quantos às vezes procuram Deus porque estão doentes? Procuram Deus porque estão necessitados de alguma coisa? E temos que pensar, quantos filhos e filhas de Deus, desviados pelo mundo, mas que os patrões do mundo não estão lhe negando a lavagem dos porcos. E eles estão aceitando comer essa lavagem e não voltam para a casa do Pai. Para o Pai que tem o novilho cevado para lhe oferecer. Nós cristãos, às vezes achamos que quem não conhece Deus é mais feliz. Porque foi isso que aconteceu com o filho. Ele dizia assim, aqui na casa do meu pai, eu não posso fazer o que eu quero. Aqui na casa do meu pai tem hora para dormir, tem hora para chegar, tem hora para sair, aqui tem regras. Eu quero ir para o mundo. E muita gente hoje sai da igreja, abandona a fé, porque ela acha que a igreja a impede de aproveitar a vida. E ela então vai curtir a vida. Lá fora eu vou ser mais feliz. Lá fora eu vou estar desimpedido de tantas amarras que a igreja coloca, que a doutrina coloca. Vemos claramente, meus irmãos, que não é assim. A gente se ilude como esse filho aqui se iludiu. Aqui ele se lambuzou na lavagem dos porcos, porque para os judeus o porco é um animal imundo. Mas nós poderíamos dizer que quando nós afastamos da casa do Pai, quando nós afastamos de Deus, nós nos lambuzamos no pecado. Nós mergulhamos de cabeça no pecado. Nós ficamos irreconhecíveis. Tamanha sujeira que às vezes a gente... Porque aí nós não temos mais freios morais, éticos, doutrinais. Não temos. Então a gente acha que pode fazer o que quiser, que não vai acontecer nada. Vamos aproveitar esta vida como se a vida se resumisse a este tempo que nós temos aqui na terra. Meus irmãos, veja que não é por consideração ou por amor, então, que ele volta,
mas para satisfazer as suas necessidades. Ele até propõe para o pai: deixa-me ser tratado como um empregado, porque ele só queria sobreviver. Mas o pai disse: não, você é meu filho amado. Olha que bonito. O pai não deserdou, o pai não tirou a sua filiação. A atitude do pai é a atitude de Deus para com você, é a atitude de Deus para comigo. Todas as vezes que nós desviarmos, que nós estivermos fora do caminho de Deus, somos chamados também a voltar para esse Deus que nos espera. E aí aqui tem a reação do filho mais velho. Ele se recusa a participar da alegria. Ele se recusa a participar da festa. Somos chamados, meus irmãos, a olhar para as nossas comunidades, que esse tipo de reação são as mais corriqueiras possíveis. Eu fico imaginando, né, e sempre repito isso, quantas às vezes agentes de pastoral, diáconos, padres, freiras, que às vezes desvia do caminho como o filho pródigo, faz coisa errada, mas depois retorna, e é abraçado, e é perdoado. Mas aqueles que ficaram, assim como o filho velho, não aceita. Chega até a questionar: mas está passando a mão na cabeça? Não tem vergonha? Onde se viu uma coisa dessa? E de repente, se lhe é devolvido o ministério, se lhe é devolvido aquilo que ele já tinha feito, imagina. Não vão aceitar. Por quê? Porque agem como esse filho velho. E diz: eu estou aqui há tantos anos na igreja e o padre nunca me falou nem o obrigado. Agora esse aí saiu para fora, fez um monte de coisa errada e voltou, e o padre o abraçou e o padre o acolheu. Olha só que coisa interessante. Às vezes eu fico pensando, imagina se, vamos pensar num político bem corrupto, né? Não é muito difícil de achar não, né? Mas bastante corrupto. Pensa num agora. Pensa no que você quiser, mas não fala não, só pensa. Aí, de repente, ele chega na igreja e ele se arrependeu de verdade. E ele pede perdão, ele se confessa com o padre, é perdoado. Qual que vai ser a nossa reação? Qual vai ser a nossa reação? Pensa bem para você ver, que às vezes a gente quer tirar a razão do filho velho. E nós temos que perguntar: por que que nós caímos? Por que que nós abandonamos a casa do pai como esse filho pródigo? E aí, então, eu faço um link com a liturgia de hoje, eu faço um link com o que nós estamos refletindo essa semana, esses evangelhos maravilhosos, essa liturgia que culmina com a Páscoa da Ressurreição. Veja bem, Judas não era traidor, mas ele se tornou um traidor. Ele foi escolhido a dedo por Jesus. Ele pregava, ele curava. Ele era tão confiável que ele foi designado tesoureiro. Jesus lavou seus pés, deixou que molhasse o pão no seu cálice. E apesar de tudo isso, ele traiu Jesus. Imagine Pedro. Pedro não era negador quando nasceu, mas ele se tornou um negador por medo. Pedro era um dos mais próximos de Jesus. Ele viu a transfiguração, ele viu tantos milagres, e apesar de tudo isso, não conheço esse homem. Nunca vi. Conosco não é diferente. Nós podemos estar até, às vezes, naquele momento de mais íntima comunhão com Deus, mas nós temos que pensar que se nós não tomarmos cuidado, não vai ser diferente. Nós vamos também, não importa se como leigo, como freira, como padre, como bispo, nós vamos pegar o microfone aqui na frente, fazermos juras de amor para Jesus, mas de repente nos esquecemos e aí nós somos surpreendidos no pecado. Veja que hoje Pedro diz: eu dou a vida por ti. E Jesus olhou e disse: você vai me negar ainda? Ele: não faço isso jamais, ele deve ter imaginado. E nós também. De repente, se falasse para nós hoje que iríamos fazer alguma coisa, nós também iríamos dizer que não. Mas Jesus disse: um de vós há de me trair. E vejam bem que Jesus não estava perguntando. Jesus estava afirmando. E afirma, às vezes, quando olha para nós hoje, quando olha para a humanidade hoje, Jesus continua a dizer: um de vós vai me trair. Talvez a nossa traição hoje não seja vender Jesus
por 30 moedas, embora tenha muita gente vendendo Jesus. Traímos Jesus na omissão de lutar pela paz, na omissão de lutar por justiça. Traímos Jesus quando calamos diante do aborto, quando calamos diante da pena de morte, quando calamos diante da eutanásia, quando calamos diante do tráfico humano, quando calamos diante da fome. Traímos Jesus com a nossa língua, que fofoca, que tira a paz do outro, que destrói famílias. Traímos Jesus quando deixamos de participar da Santa Missa. Ah, mas agora tem pandemia. Não, mas pensa antes da pandemia. Ah, mas tem pandemia? Mas você tem celular. Você fica no TikTok 3, 4 horas por dia, mas não fica 30 minutos na Santa Missa. E vou dizer uma coisa, padre. O senhor falou um dia e eu não esqueço. É bom a gente começar a repetir isso. Tem muita gente que está assim, pega o telefone, põe lá na Santa Missa, aí põe lá no cantinho bonitinho, e vai para a cozinha lavar louça, e vai ver novela, e vai fazer outras coisas, e não presta atenção em nada daquilo que a liturgia está propondo naquele dia. Não faz a sua comunhão espiritual quando o Bruno coloca ali a oração para você em casa fazer. É o momento de nós vivermos o deserto. Essa quaresma pode ser rica justamente por isso. O deserto de não poder presencialmente estar na Santa Missa, de não poder comungar Jesus na Eucaristia em corpo, sangue, alma e divindade. Meus irmãos, vamos levar mais a sério essas coisas. Judas traz Jesus com um beijo. E Jesus vai dizer para ele, tu me entregas com um beijo, Judas? O traidor se trai antes de trair. Prestem atenção, vou repetir. O traidor se trai antes de trair. Quando a gente pensa que está enganando Jesus, na verdade, enganamos a nós mesmos. A mentira sempre está no meio. E o mentiroso, ele é uma pessoa que ele começa a acreditar nas suas mentiras. Ele começa a achar que aquilo que ele está falando é verdade. Ele mesmo acredita nas mentiras dele. E o inimigo de Deus, ele quer nos convencer de que devemos ter vergonha, de que devemos ter medo de Deus por causa do pecado cometido. Imagine o filho pródigo. Naquela situação, ele deve ter falado para algum amigo dele ali, algum outro trabalhador, ah, isso aqui não está bom não, eu vou voltar para a casa do meu pai. E esse companheiro dele disse assim, se eu fosse você, eu não voltava não. Porque depois do que você fez, teu pai não vai te aceitar. Teu irmão não vai te aceitar. Se eu fosse você, eu não voltava, não. Então, nós também, quando queremos voltar para as coisas de Deus, é muito comum aparecer esses espíritos de porco e dizer para nós, não perde tempo com isso não, vai fazer outras coisas, isso não vai te levar para lugar nenhum, isso aí não sei o quê, etc. E aí, se a gente dá ouvido para essas vozes, a gente fica preso e não volta para a casa do Pai. Não deixe o inimigo colocar dúvidas no seu coração. Hoje nós queremos fazer você refletir. Deus está assim para você, estendendo a mão. Venha, eu quero te perdoar. Mas só depende de você dar um passo. Jesus quer pegar na sua mão. Ele quer derramar a misericórdia dele sobre a sua vida. Ah, mas eu matei uma pessoa. Ah, mas eu cometi aborto. Ah, mas eu roubei lá na empresa. Ah, eu traí a minha esposa. Não importa o que você tenha feito, porque a misericórdia de Deus é maior do que qualquer multidão de pecado. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Quando nós falamos contra o Espírito Santo, que Deus não perdoa, na verdade é porque a pessoa se recusa a ser perdoada. Ela se recusa a acreditar na misericórdia de Deus. Nós queremos que você saia desta liturgia de hoje com esta certeza de que Deus é perdão, de que Deus é misericórdia. Ele está com as mãos estendidas para você. Nesta Semana Santa, meu irmão, minha irmã, estenda também a tua mão na direção de Jesus, para que Ele possa derramar a sua misericórdia, para que nós não deixe dúvidas no teu coração de que Deus não vai te perdoar. Ele perdoa sempre. Não esqueçamos de que quando nós falamos de justiça, a justiça considera as pessoas pelo seu passado. A misericórdia e o amor, se nós olharmos, o amor considera a pessoa pelo presente, mas a misericórdia é pelo futuro. É por aquilo que a pessoa pode ser.
A misericórdia de Deus, quando olha para um pecador, ela vê um santo lá na frente. A misericórdia, quando olha para uma pessoa suja, ela vê uma pessoa limpa lá na frente. Ela olha para uma pessoa mentirosa, ela vê uma pessoa da verdade lá na frente. Assim é a misericórdia de Deus. A justiça não, a justiça olha para o que você fez. Então você tem que pagar isso, porque você fez isso. O amor é o presente, aquilo que nós vivemos hoje. A troca, a doação. Mas a misericórdia é o maior dom de Deus, justamente porque Deus consegue, sendo onipresente, enxergar lá na frente tudo aquilo que nós podemos nos transformar. É por isso que nesse Evangelho de São Lucas, quando nós estamos aqui nessa passagem, a gente diz assim, são as parábolas da misericórdia. E esta parábola do filho pródigo, ela me chama a atenção por uma coisa muito interessante. Porque as outras duas, a parábola da ovelha perdida, o pastor sai atrás da ovelha e vai buscar e traz a ovelha de volta. Então, ela foi buscada. Ela fugiu, mas ela foi buscada. Na parábola, ela fugiu porque ela foi seduzida pelo pasto do vizinho. Na parábola do dracma perdido, a mulher foi descuidada e deixou perder. Mas ela procurou, ela varreu toda a casa, ela até encontrá-la. Agora, no filho pródigo, não. Ele vai seduzido para o mundo, mas ninguém vai atrás dele. O pai fica na porta, na esperança da sua volta. Aí ele, sozinho, é que faz uma revisão da sua vida, da sua situação interior, e resolve voltar. E é isto que você tem que fazer então. Fazer este exame interior e voltar para a casa do pai. Assim como o filho pródigo voltou para a casa do pai. E que você possa, ao voltar para a casa do pai, nós temos uma cena belíssima, aquelas casas antigas na fazenda, e o pai, como lá o fazendeiro rico, lá no alpendre da casa, e ele tinha uma estradinha de terra que assim desaparecia. E o pai todo dia de tarde sentava e ficava olhando para a estradinha de terra para ver se o filho aparecia, e o filho não aparecia. O pai voltava para dentro e chorava. Não dormia de noite. No outro dia ele trabalhava o dia inteiro, de tarde tomava banho, punha a cadeirinha no alpendre e sentava e ficava olhando para a estrada de novo. Deus está fazendo isto contigo. Todas as tardes ele está sentando e esperando você para te abraçar, para te perdoar, para te dar, encher de joias, colocar sandália, anel. Deus está lá. Então, meu irmão, para concluir, que você possa tomar a decisão, a partir desta Santa Missa, a partir de toda essa reflexão sobre o perdão, a partir da adoração ao Santíssimo que vamos fazer após a bênção, que você possa imaginar, aí na sua casa onde você está, esta cena de Deus te esperando por aquela longa estrada. E quando você começar a caminhar, e quando você estiver lá no alto e olhar lá, e enxergar o Pai, você pode começar a cantar assim. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas, eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.